Gente, vamos começar então. Essa semana teremos somente aula remota, tá? Para quem não estava presente na última aula, essa semana teremos somente aula remota, essa e a próxima. Estamos encerrando mais uma unidade curricular. Não é o botão do meu fone, não. Eu acho que ele estava para sair o áudio no computador e não tá. Eu acho que agora deu. Acho que estava no mudo aqui no computador. Agora melhorou. Agora ficou bom para mim. Então a gente vai ter aula remota essa semana e a semana que vem. E aí depois eu aviso para vocês os próximos passos, tá? Hoje a gente vai ter aula sobre doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são doenças que acometem muito da nossa população hoje em dia. Por quê? Porque são doenças Fala, Rodrigo. Assim, ó, eu fui fazer. Desculpa estar misturando as coisas. Eu fui fazer uma das atividades, aquelas compensatórias, de sistema endócrino. Eu não entendi a primeira pergunta, que ali diz assim, ó, qual a função do sistema endócrino, bem como qual a sua função? E o meu corretor. Pois é, eu fiquei confuso ali, aí eu pensei, será que é qual a função do sistema endócrino, bem como o exócrino e qual a sua função? Ou não, tem nada a ver? Não, eu acho que o meu corretor. Agora eu nem tenho mais a folha das perguntas. Mas então é só para falar do sistema endócrino e a função do sistema endócrino. Isso. Deve ter sido o corretor do meu computador. Ele, às vezes, não é só do telefone, ele corrige as coisas e ele não reconhece algumas palavras. Mas agora eu não me lembro dessa pergunta, faz tanto tempo que eu fiz. Mas coloquem a função. Ah, tá. Então, tá. Tá. Fala, Mayara. Eu entendi assim, que qual a função do sistema endócrino? Era liberar alguma coisa, né? E qual era a função disso que ele libera? Não era assim a pergunta? Olha, não me lembro mesmo. Eu faço as minhas anotações e anoto onde estão as respostas, mas eu botei tudo fora agora, final de semana. Ficou qual a função do sistema endócrino e qual a sua função, é isso? Ana. Isso. Qual a função do sistema endócrino, bem como qual a sua função? Eu entendi que era uma pergunta só, qual a função? Eu respondi, é o conjunto de glândulas e a função é secretar hormônios diretamente na corrente sanguínea, né? Isso, essas respostas tá ótimo. Coloquem a função, como ele age, coloquem isso. Que agora eu já não lembro mais qual é a intenção da minha resposta. Tem uma semana que eu fiz isso quase. Mas coloquem a função do sistema endócrino. E como ele atua... Eu entendi que era só a função mesmo, né? Porque depois, a segunda pergunta depois é qual a localização e a função da hipófise no sistema. Isso, então é isso. Fala, Rodrigo. Eu fiquei um pouco confuso porque eu dei uma olhada no livro ali, e no livro fala do exócrino também, né? Aí eu pensei, então, de repente ela quer que faça a função de um e de outro, até para a gente ter uma comparação, para ter uma diferenciação de um e de outro. Mas não, tá beleza, só tirou. É isso, abri aqui, ficou mesmo, bem como qual a sua função. Ou eu comi alguma palavra, mas enfim, respondam qual é a função. Tá ok. Certo. Vamos lá, então. Fala, Léo. O Léo queria falar. Não, já que entraram no assunto, eu tinha entendido ali, lendo, a gente vai
fazer tipo, tu vai perguntar e a gente responder, mas aí não vai ser em aula, então. Vai, mas vai ser no dia da correção dos exercícios, na quarta-feira. Ah, então vai ser junto com os outros. Tá, Isso, tá? tá, obrigada. Então, gente, vamos lá. Falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis, né? O que são doenças crônicas, então? Doença crônica é uma doença que a gente não consegue resolver num curto espaço de tempo, tá? Normalmente 3 meses, a gente considera como crônica se passou de 3 meses. O que pode acontecer? Não que sejam doenças que colocam a vida das pessoas em risco, mas são doenças que acompanham essas pessoas por um longo período, na questão de instabilidade, e depois elas não têm cura, elas têm tratamento, né? Então são doenças crônicas que acompanham essas pessoas durante toda a vida delas. Como que essas doenças crônicas surgem? E hoje em dia elas são... Fala, Marinês. Não, eu não pedi para falar. Será que eu fiquei com a mãozinha erguida? Acho que ficou. Ai, Por isso que desculpa apareceu aqui. então. Não, Não, não não. foi nada, não foi nada. Tá, gente? Então, assim, ó, o que essas doenças crônicas elas são? Elas são um problema, né? Não somente para os pacientes, elas são um problema para o mundo hoje em dia, essas que a gente vai falar. Por quê? Porque elas são doenças decorrentes, na maioria das suas vezes, decorrentes do estilo de vida, né? De um estilo de vida incorreto. Por quê? Que vem da má alimentação, do estresse, do sedentarismo, né? E isso acaba causando alterações permanentes no organismo e a pessoa se torna hipertensa, se torna diabética ou acaba desenvolvendo um tipo de câncer, né? Sem contar as doenças respiratórias também. Então, o que caracteriza uma doença crônica, né? Uma condição não tratada em 3 meses, não fatal em curto prazo, ela não é emergencial, quando apresenta quadros pontuais graves, e apesar de não emergencial, é muito importante tratar esse tipo de condição, porque na melhor das hipóteses, ela afeta a qualidade de vida e pode restringir a vida da pessoa em diversos aspectos. Então, se a gente for falar sobre hipertensão, o que a hipertensão traz? A hipertensão traz uma série de consequências e sequelas se ela não for tratada, tá? Mas no momento que ela é tratada, a pessoa consegue ter uma vida próximo do normal, pensando pelo lado do normal para todos, né, gente? Porque o normal para aquela pessoa pode ser comer lanche todos os dias, tomar refrigerante em todas as refeições, não praticar atividade física, passar o dia inteiro trabalhando na frente de um computador, se estressar por qualquer coisa, e a gente sabe que quando a gente chega a um ponto de que qualquer coisa nos estressa, é porque nós estamos com um problema associado a esse tipo de problema que a gente está tendo. Por exemplo, a ansiedade, né? A ansiedade causa irritabilidade nas pessoas. A depressão também. Por que a depressão não deixa a pessoa prostrada, parada? Deixa, mas a insistência de que as outras pessoas fazem para que ela tenha uma vida próxima do normal irrita aquela pessoa também. Então acaba que faz uma bola de neve, né? E essa pessoa fica no meio dessa bola de neve, rodando, 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 e quanto mais ela roda, mais as coisas aumentam. Daqui a pouco essa pessoa também vai desenvolver diabetes, porque ela desenvolveu hipertensão pelo estilo de vida que ela levava, né? De sedentário, não se alimentar direito, se estressar. A má alimentação desenvolveu diabetes. E aí, essa pessoa tem que fazer um tratamento muito detalhado, um acompanhamento diário, testes de glicemia capilar diariamente, tem que fazer injeções de insulina diariamente também. E isso acaba causando um transtorno na vida da pessoa. E, juntamente com isso, mais um problema, né, gente, que a gente vem enfrentando aí cada dia mais, a obesidade. Normalmente, a obesidade e o diabetes e a hipertensão, eles vêm juntos, eles vêm todos abraçados, né? Porque a pessoa começa a não se fica muito tempo
de um computador trabalhando, a tecnologia prejudica nesse ponto. A pessoa fica muito tempo na frente de um computador, belisca daqui, belisca dali, né? Quando termina o seu dia, está cansado mentalmente, mas fisicamente não. E a gente sabe que o cansaço mental, ele derruba qualquer um, porque a pessoa só quer deitar e dormir, né? Então acaba que vira um efeito dominó. Uma coisa leva. Então, a gente pode ter duas categorias, né, de doenças crônicas não transmissíveis. São congênitas. Não, existe, Léo, não diabetes emocional, tá? Existe picos hiperglicêmicos emocionais, tá? E aí, de primeiro, trata com insulina, né? Se trata com hipoglicemiantes via oral, medicamentos, metformina, por exemplo, tá? Porque a pessoa pode estar com pico hiperglicêmico por estresse, né? Por questão de, como vocês viram em sistema endócrino, por questões de disfunções hormonais, a pessoa pode, por estresse, desenvolver um diabetes emocional, o que, se resolvido o foco da questão, pode acabar não vindo a ser um diabetes mesmo, mas pode acabar da pessoa desenvolver diabetes por causa disso, né? Fica o histórico na memória das células e essa pessoa pode se tornar diabética depois. E quem é diabético tem alterações glicêmicas por causa de questões emocionais. A gente vai ver no hospital muito isso. Vai estar todo mundo sempre com a glicemia alterada, né? Sim, qualquer substância que essa pessoa ingerir vai dar um pico hiperglicêmico, né? O organismo dela vai reagir de uma forma diferente. Por menos doce que ela coma ou carboidrato, o organismo dela vai reagir e vai dar picos de hiperglicemia. E no hospital as pessoas ficam sempre com a glicemia alterada porque emocionalmente eles estão afetados, né? Estão fora do seu ambiente de rotina, não dormem direito, é quente, é barulhento, enfim, 1001 situações. Mas pode acontecer sim e é uma condição passageira. Então tu já está acostumada. Sim, aí tem que tratar a parte emocional da pessoa, né? Para ver o que está acontecendo aí. Então, a gente pode ter condições congênitas, né, de nada, que são condições nas quais o indivíduo nasce ou que surgem nos primeiros meses após o nascimento. Exemplos são as cardiopatias congênitas, né, fenilcetonúria ou espinha bífida, que são doenças comuns nos bebês em seguida que nascem ou já condições intrauterinas, né. Não congênitas ou infecciosas, são comumente originadas de organismos invasores, né? O hospedeiro, que é o corpo, e o invasor, que é a infecção, chega a um equilíbrio temporário. Seu tratamento é lento e às vezes não existe. Então, às vezes a gente é acometido por algumas doenças, né? Por exemplo, malária, né? Que são doenças que ficam no organismo. Algumas hepatites também. Então, as doenças crônicas, como eu já falei para vocês, geralmente são os resultados de diversos fatores, como os genéticos, ambientais, fisiológicos e até mesmo os comportamentais, né? Que vão de acordo com o estilo de vida. E esse estilo de vida pode pontuar como superfatores de risco o uso de drogas, dependente químico, cigarro e álcool. A falta de atividade física e dieta pobre em nutrientes também corroboram para o sistema imunológico mais fraco e, consequentemente, mais propenso. Então, vamos pensar uma situação aqui, né? Vamos encaixar mais uma doença que a gente vai ver agora de forma simples, né? Porque depois a gente vai ver essas doenças bem mais detalhadas no decorrer do curso. Uma doença crônica também, que hoje em dia está afetando grande parte da população e que pega as pessoas de surpresa, e isso também é decorrente do seu estilo de vida, é o câncer, né? Tudo bem que eu tenho histórico de câncer, eu vou falar por mim, né? Eu tenho histórico de câncer na minha família vasto. Os meus parentes, por parte da minha avó, os irmãos dela, inclusive ela, eles morreram de câncer, né? Então eu tenho parentesco de segundo grau. De primeiro grau eu não tenho ninguém, não tenho mãe, pai, ninguém que tenha tido câncer.
mas eu tenho um histórico, né? Então, como é que isso pode acontecer? Na carga genética que a minha avó passou para minha mãe, pode não ter tido nenhuma célula cancerígena. Mas na carga que a minha mãe passou para mim, pode ter alguma célula que não se desenvolveu no organismo dela e pode se desenvolver no meu. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer os meus exames, eu tenho que fazer os meus acompanhamentos, porque se eu for ter, já está na minha genética, mas vai caber o grau de desenvolvimento, a velocidade de desenvolvimento que eu vou permitir dessa doença, né? A gente está vendo aí agora o exemplo, trazendo aqui para o Sul, a Cristina Ranzolin, né, apresentadora do Jornal do Almoço, uma mulher saudável, uma mulher que se cuida, que faz seus exames anualmente, pratica atividade física, se alimenta direito, não tem fator de risco, né, genético, não tem nada. E aí ela se espantou porque ela descobriu um tumor que nem no exame de toque, né, da mama foi palpável. Mas o que ela faz? O que a Cristina tem de bonito e de diferente que chama a atenção de todo mundo? O bronzeado, né? Ela utiliza a câmara de bronzeamento artificial. E a gente sabe que essas luzes, mesmo que seja a luz aqui da minha casa, essas luzes elas permitem que eu tenha alteração das minhas células. E no momento que eu tenho uma célula alterada, onde eu recebo fonte direta de radiação, que no caso foi a pele, essa célula ela pode migrar para qualquer lugar do meu corpo e ali se desenvolver, porque a gente sabe que a gente é um amontoado de células que todos os dias se renovam, como a gente já estudou. Então, se eu tenho uma célula com a sua formação alterada por influência de uma substância externa, ela vai se multiplicar alterada daquela forma e ela vai formar um novo tecido, e a formação desse novo tecido vai caracterizar um tumor maligno ou benigno. Se for um maligno, é um câncer. Se for um benigno, é somente um tumor, né? E aí eu vou ter que fazer o tratamento desse câncer. Uma pancada também pode desenvolver um câncer, uma pancada em algum lugar, porque fez uma alteração do formato daquela célula, né? E essa luz branca, ela interfere sim nas nossas células, né? Se a gente ficar sob efeito muito direto, sem proteção, sem usar protetor solar na pele, a luz branca, tá? Mesmo que seja de LED, a luz de LED ela só é econômica, né, gente? Mas prejudicial à saúde de qualquer forma. A gente acaba ficando suscetível a ter uma alteração celular. Agora, vocês imaginem uma câmara de bronzeamento artificial, que ela é toda feita de lâmpadas brancas, né? Para que a pessoa tenha o efeito de queimado na pele por causa disso. Então, pode ser daí a causa do câncer dela, né? Não estou dizendo que seja, mas pode ser que sim, tá? Então, aqui a gente tem um ciclo vicioso, né? Que é o que nos leva a desenvolver estas doenças. Então, a gente tem uma alimentação ruim, o que nos leva a ficar hipertensos, porque essa alimentação ela tem muito sódio. Eu sou estressado e para eu me acalmar eu preciso fumar, né? Ou me sentar no sofá, ou fumar sentado no sofá e fazer a minha família toda fumar junto, né? O meu trabalho me estressa, me cansa muito, eu me refugio aos finais de semana ou todos os dias para relaxar, eu acabo ingerindo uma dose de álcool, isso aí tá errado, Léo. Acabo ingerindo uma dose de álcool e aí o meu colesterol vai aumentando e aí essa gordura toda circulante vai ficando acumulada no meu organismo e eu vou me tornando obeso, né? Isso que a Léo falou ali de comer muito doce, a gente não está entrando em méritos, né, de questões psicológicas de cada um, mas eu sei, eu também estou passando por isso, principalmente com essa pandemia. Eu sempre fui uma pessoa que eu me controlei em questões de ansiedade, mas eu não tomo medicamento, né? Eu mantenho o autocontrole. Eu também me sinto muito ansiosa em certos momentos, né? E vai da gente descobrir algo que nos dê prazer e satisfação em fazer, que, que faça a gente esquecer
esse aperto no peito e esse nó na garganta que a ansiedade causa. Porque é como se tivesse alguém assim no teu pescoço. Tu tem que fazer, tá acabando, tu tem que fazer, a tua vida tá aí, o teu filho, o teu marido, a tua casa, a tua vida, o teu dinheiro, as contas, nananana. Não é verdade? Que isso fica assim, ó, no pescoço da gente, nos sufocando. O que que isso acontece, né? O que faz a gente se sentir assim? Se tu tá ansioso, estressado, irritado, tu não tem vontade de comer um pé de alface, tu não tem vontade de comer uma salada com ovo cozido, tu não tem vontade de comer um frango grelhado. Se tu tá ansioso, tu precisa de alguma coisa que te libere hormônios do prazer. Doce libera sempre, tá? O carboidrato te dá uma saciedade muito grande na digestão. Então, e depois no final ele vira glicose no final da digestão, né? Que é o que produz o glicogênio que alimenta os nossos músculos. Mas o nosso músculo precisa de X quantidade de glicogênio. No momento que aquele X está ocupado, ele vai mandar de volta para a corrente sanguínea. Tá? Hã? Eu quero uma coisa que muda a minha cor da língua. Tá, vai pra lá, depois eu te dou. Fecha a porta. Fecha a porta. Tá? E aí, isso vai fazer o quê? Vai acabar tornando um ciclo vicioso. Bom, eu estou estressado. Cadê aquela minha caixa de chocolate? Eu estou estressado. Cadê aquele meu saco de bala com chimarrão, né? Coisa boa, chimarrão amargo, uma balinha doce. Mas, alguém de vocês já experimentou, eu não sei, não conheço vocês muito, mas alguém daqui que está falando comigo agora pratica algum tipo de atividade física todos os dias? Me respondam se alguém pratica. Quem não pratica não precisa falar. Tem alguém que pratica atividade física todos os dias nessa turma? Entenderam? A zona de conforto, 5 barras de chocolate, viu? Então, assim, ó, muita coisa, Léo, muita coisa, assim, ó, fugiu do teu controle. Gente, fazer uma atividade física não é sair pra rua e correr, não é ir pra academia, segurar peso, não é, é tu botar uma música na televisão e dançar por 1 hora na tua casa. É tu relaxar, é tu fazer alguma coisa que seja prazeroso para ti. A gente sabe que a família precisa de nós, a gente sabe que os filhos precisam de nós, mas a gente precisa de nós também. A gente precisa ter um momento que a gente deita a cabeça no travesseiro e o pensamento some. Porque senão tu passa a noite inteira revivendo todo o teu dia e durante o dia tu precisa te manter acordado e tu tá sentindo falta daquela noite não dormida. E a gente precisa dormir em sono profundo para ter liberação de hormônios que vão nos dar prazer também, gente. Então vamos desacelerar. A gente sabe que essa pandemia está causando um problemão, mas vamos desacelerar. Bota uma música, vai para dentro do banheiro dançar, te tranca, vai fazer qualquer coisa, pede para a família, implora. Que eles precisam entender que nós somos seres humanos, que a gente precisa ter um tempo para nós. Eu sempre tive a rota de fuga da atividade física. Quer me ver bem? Eu estou estressada, eu estou irritada, eu estou cansada. Me larga 1 hora dentro de uma academia, mas eu não estou dizendo que vocês têm que ser assim. Eu sou assim, eu preciso. Nessa pandemia eu fiquei sem esse tempo, eu tinha que fazer as minhas atividades físicas em casa. Isso, faz TikTok, exato, Marinês. TikTok é engraçado, né? É uma coisa que tu fica vendo o quanto tu consegue interagir ou fazer coisas engraçadas. Mas eu me coloco 1 hora numa academia, eu saio bem, eu mudo completamente. Fiquei sem fazer, senti muita, muita, muita falta mesmo. Então, assim, né, gente? A gente tem que se cuidar para poder cuidar dos outros, né? Porque muitas vezes a gente vai para dentro do hospital e vai colocar nossa dor no bolso. E a gente vai estar vendo pessoas passando exatamente pelas mesmas situações que nós passamos um dia, só que elas continuaram passando por isso e chegaram ao ponto de ter que internar no hospital já com sequelas, né? Por causa disso. Então a gente tem que se policiar e se cuidar, né? Para que a gente não seja vítima das nossas próprias atitudes, tá? Vamos adiante, então.
Então, dentre as principais doenças crônicas não transmissíveis, a gente pode citar primeiramente a hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, agora vocês, quando lerem uma sigla HAS, vocês sabem que é a hipertensão arterial sistêmica. Por que é hipertensão arterial sistêmica? Porque o meu sistema circulatório entrou em condição de hipertensão, né? Eu tive muitos estresse, eu comi muita coisa que eu não deveria, eu comi muita gordura, e aí eu desenvolvi placas de ateroma dentro das minhas artérias, o cigarro calcificou as minhas veias, né, e as minhas artérias também, e então eu começo a sofrer as consequências disso. Se a minha artéria está entupida e enrijecida, o sangue precisa fazer pressão para passar ali. E quanto mais enrijecida e mais entupida ela estiver, mais pressão o meu sangue vai ter que fazer para passar por ali e mais hipertenso eu serei, ao ponto de que com 240 por 180 eu fui parar lá na cardiologia ou fui parar na emergência do PS, porque na cardiologia porque eu estava com uma dor pré-cordial muito forte, uma dor no peito, meu braço esquerdo adormecendo. O que é isso? Ficou obstruída uma artéria coronária por uma placa ou que se deslocou ou pela quantidade de gordura que eu ingeri e fechou a minha artéria coronária e eu estou infartando, ou então um fragmento dessa gordura se deslocou, obstruiu o meu cérebro e eu estou tendo um AVC. E aí a gente tem que esperar o julgamento lá de cima, né? Se São Pedro vai dizer sobe ou não sobe, né? A gente tem que contar com a sorte, porque vocês vão ver que a gente vai receber muito paciente no hospital, gente, digo para vocês muito mesmo, das pessoas estarem há 2, 3 dias apresentando aqueles sinais e sintomas e tomarem um chazinho, tomar um remédio para dor de cabeça, tomar um remédio para o estômago, deitar, dormir para ver se passa. E não passa. Quando aperta de fato a dor, ou quando a pessoa começa a não ter sentido de um lado do corpo, eles procuram uma emergência hospitalar. E aí já é tarde. Porque aí já teve ou um infarto e causou uma fibrose naquele coração, ou já teve um AVC e matou aquela porção do cérebro e deixou as sequelas irreversíveis na pessoa. Adianta esperar em casa? Não. Ah, o pronto-socorro tá cheio, tarará. Não, pronto-socorro tá cheio, mas se tu chegar numa emergência, tu vai ser atendido, tu é prioridade. O pronto-socorro tá cheio de gente que não sabe que tem que procurar o posto de saúde antes. O pronto-socorro tá cheio de gente que tá com febre, tá com tosse, tá com diarreia, tá com vômito. Mas se tu chegar lá infartando ou AVCzando, tu vai passar, né? Só que as pessoas têm esse preconceito. Ah, eu vou ter que internar, ficar longe de casa. Beleza, tu vai de graça, vai lá, interna, faça os exames, depois tu volta, né? Só que muitas vezes as pessoas só aprendem quando tem uma sequela, ou quando quase morrem, tem que ser reanimadas, né? Ou então quando já ficam sem o movimento de um lado do corpo, ou de algum membro, e aí já não tem mais o que fazer, tá? Então, a hipertensão é uma condição clínica multifatorial, né, que se caracteriza pelos níveis elevados e persistentes da pressão arterial, e associa-se frequentemente às alterações funcionais e ou estruturais dos órgãos, como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, e algumas alterações metabólicas, como colesterol e triglicerídeos alterados, elevando o risco de eventos cardiovasculares fatais ou não fatais. Normalmente ela é causada quando há uma resistência e endurecimento maior dos vasos sanguíneos para a passagem do sangue, o que necessita uma força maior do coração para bombeá-lo. Isso pode ser apenas um processo, isso pode ser um processo natural do corpo, mas é aumentado com alguns fatores de risco. Dentre os fatores de risco estão a idade, né, gente? Principalmente o excesso de peso ou a obesidade, o sexo masculino tem propensão maior, a etnia, né? As pessoas negras também têm uma propensão maior a serem hipertensas, ingestão excessiva de sal, etilismo, tabaco, sedentarismo, dislipidemia, que é a descompensação de colesterol e triglicerídeos, fatores socioeconômicos, entre outros. E aí a gente vai parar para analisar a parte da ingestão de sal excessiva.
A ingestão excessiva de sal é um vício para o paladar, tá? No momento que tu te acostuma a comer algo com muito sal, não há tempero nesse alimento que te faça perceber o gosto desse alimento se não for o sal, né? Muitas vezes a gente não consegue nem sentir o paladar direito de tão salgado que está a comida e temperado. E isso é um vício. Só que isso te leva à retenção de líquido. Se te leva à retenção de líquido, lembram lá da anatomia, o corpo não consegue trabalhar em harmonia porque tem muito líquido extra circulando. E aí vai acabar forçando o coração. Então o sal é um veneno, um veneno. O sal colocado na panela, ele dá tempero ao alimento. O sal colocado em cima dos alimentos com o saleiro é um veneno. Ele não está nem diluído, ele está íntegro em grãos. É pior ainda, gente. Muito pior ainda do que uma comida salgada, tá? Conforme a pressão vai aumentando, aumenta o risco de doença cardiovascular. O risco de desenvolver a pressão alta aumenta dramaticamente com o aumento da idade e possui maior incidência em afrodescendentes, asiáticos e hispânicos. Em crianças que têm obesidade, a chance de ter hipertensão na vida adulta aumenta. Partos prematuros e baixo peso ao nascimento também podem aumentar os riscos de hipertensão na vida adulta. Então, gente, acho que a gente tem que dar exemplo, né? Nem sempre essa pressão alta vai apresentar sinais e sintomas, por isso é necessário realizar a aferição da pressão sempre que possível e acompanhar possíveis oscilações. A gente pode ter enjoos, tonturas, dor de cabeça ou na nuca, né, cefaleia, dificuldade para respirar, visão dupla e embaçada, dor no peito, palpitações cardíacas, pequenos pontos de sangue nos olhos e zumbido no ouvido. Esses pequenos pontos de sangue nos olhos, as pessoas às vezes não dão bola, mas isso é sinal de que tu tá com a pressão bastante alta, tá? Porque os microvasos dos olhos, eles já não estão suportando e às vezes dá um derrame ocular, né? Que de princípio não tem problema nenhum, mas se for recorrente pode acabar causando alguns danos. Então, qual é o valor normal da pressão, né? O padrão normal de pressão mundial é 120 por 80. Mas tem pessoas que 11 por 7, 10 por 6 é normal, tá? Cada um tem o seu padrão normal. Para hipertensão, né? 121 a 139 por 81 a 89. Então, a gente vai ter mais do que 120 e até quase 140 por 8 ou 9, né? Hipertensão estágio 1, 140 por 159. E a diastólica de 90 a 99. Não é um valor de pressão muito alto, é comum. Hipertensão estágio 2, 160 por 179. E a diastólica de 100 a 109. E grau estágio 3, acima de 180 de sistólica e acima de 110 de diastólica. O que vai acontecer aí, gente? Se eu sou hipertenso e trato, mas a minha hipertensão já estabilizou no estágio 2, o meu normal vai ser 160 por 100. Se eu tiver 12 por 8, eu vou estar com sintomas de hipotensão, tá? Mas 160 por 100 é o meu valor normal. Como que resolve isso? A pessoa vai tratar. Tratamento medicamentoso. Bom, beleza, estou tomando remédio para pressão. Agora eu posso comer e beber à vontade. Não. O tratamento ele tem que ser acompanhado de uma série de cuidados, né, no estilo de vida. Alimentação saudável, prática de atividade física regular com autorização do médico, né? Tá, vocês não estão me ouvindo? É isso? Ou é a Mayara que não está conseguindo falar? O que pode acontecer aí, né? Se a pessoa passar somente a controlar com medicação, ela não vai ter um resultado bom, ela vai se manter 160 por 100. Agora, no momento que eu diminuo a sobrecarga desse coração que está sustentando em 1,68 m, 120 quilos,
e eu começar um processo de emagrecimento, o meu coração vai começar a desacelerar e vai começar a bombear com menos pressão, né? Isso, diurético sim, porque ele acaba eliminando os líquidos em excesso para não forçar o coração, trocando em outras palavras, né, Léo? Se usa um diurético associado porque as pessoas que são hipertensas, elas têm um histórico de consumo de sódio alto, né? O que deixa o líquido retido e aumenta o volume circulante. Então, se tu toma um diurético, que é a hidroclorotiazida, normalmente, ele é uma medicação que vai atuar aliviando esse sistema da sobrecarga, tá? Tem esse nível de hipertensão estágio 2 já tem que associar um diurético, tá? E aí eu vou resolver emagrecer. Uma pessoa obesa, se ela resolve emagrecer, ela consegue emagrecer muito em pouco tempo. Por quê? Se é uma pessoa que consome 5.000 calorias por dia e ela passar a consumir 2.500, que já é bastante, ela vai emagrecer muito rápido, tá? Porque ela tem um débito cardíaco, ela tem uma atividade metabólica que está sempre correndo atrás da máquina. Então, ela vai conseguir emagrecer. Claro que vai chegar um ponto que vai dar uma estabilizada, aí tem que se rever conceito de dietoterapia, enfim. Mas vai ser algo que vai mudar muito. E às vezes a pessoa, com sorte, né? A pessoa consegue reduzir a quantidade de medicação que ela toma. Começa a desmamar o organismo dela, porque se ela tem 120 quilos e 160 por 100 de pressão, e ela perder 20 quilos, ela pode ficar 140 por 90. E aí, mais a medicação vai acabar deixando ela lenta. Então, se diminui a dosagem da medicação por dia, porque a própria pessoa está conseguindo reverter o seu quadro, né? E isso é um resultado muito bom. Então, como ocorre a hipertensão, ela é resultado da pressão exercida pelo sangue na parede vascular, né? O que causa uma alteração quando precisa passar com mais força. Como é que a gente faz uma prevenção primária? A equipe de enfermagem deve atuar na orientação sobre os hábitos saudáveis de vida que devem ser adotados desde a infância e adolescência, respeitando-se as características do indivíduo. A prevenção primária e a detecção precoce da hipertensão são as formas mais efetivas de evitar os agravos da doença. Então, se a gente quer orientar alguém quanto ao seu estilo de vida, a gente não pode estar dizendo faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né, gente? A gente tem que saber o quão prazeroso é tu ter um estilo de vida saudável. Ah, mas é chato ter que comer direito, ter que se alimentar toda hora, ter que comer. Mas no momento que tu come de 3 em 3 horas, cada refeição tua vai precisar ser um pratão de comida. Tu vai comer menos e com mais frequência. Com isso, tu vai acelerar o teu metabolismo e tu vai auxiliar o teu organismo na perda de peso, tá? Não adianta eu dizer para uma pessoa, né, Rodrigo, que fumar é prejudicial se eu estou com cheiro de cigarro, né? Não adianta eu dizer para uma pessoa, né, Léo, que comer muito doce é prejudicial se eu, quando estou comigo mesma, eu me afogo numa barra de chocolate, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que pensar que a gente tem que ser exemplo em alguma coisa. Não o melhor exemplo da vida, mas a gente tem que mostrar para a pessoa: ah, eu fumava, mas eu parei, hoje em dia eu tô tri bem, porque eu entendi que aquilo me fazia mal. Por que tu não tenta? Vai ser difícil, mas dá a mão para aquela pessoa, né? Bah, eu me sentava e comia 5 barras de chocolate numa sentada só. E aí eu percebia que eu ficava sonolenta, né? Ou que eu ficava me sentindo mal, que depois disso me dava um sentimento de arrependimento e de culpa. E aí eu parei com isso. E eu me sinto tri bem hoje. Por que tu não tenta também? O que a Marinês falou? Viu? A Marinês está falando que a nutricionista disse que ela tinha que comer de 3 em 3 horas. Ela nem sentia vontade. Sim, porque a gente deixa dar a fome, né? Apertar aquele desespero por comida para comer. E aí a gente acaba comendo demais.
Então, o certo é comer de 3 em 3 horas. E se tu tiver a oportunidade, volta sim, Marinês. Volta que vai fazer bem para ti. Então, aqui eu coloquei só uma imagenzinha, né, de uma forma resumida de como a gente evita os agravos, né, da hipertensão. E a hipertensão, ela é um problema muito grave de saúde pública no país e no mundo, né? Ela é responsável pelo menos por 40% das mortes por AVC, 25% das mortes por doença arterial coronariana e 50% dos casos de insuficiência renal terminal quando combinada com diabetes. Então, tudo é reflexo do estilo de vida. É por isso que o seu diagnóstico e controle são imprescindíveis para a redução de outras complicações, como insuficiência cardíaca, doença renal crônica, que a pessoa tem que passar a fazer hemodiálise, doença arterial periférica, aneurisma, os ataques cardíacos, arritmias e aterosclerose, né, gente? Tudo isso a gente já sabe qual é a causa. Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, a gente conversou isso em umas aulas presenciais, eu não me lembro quem era a turma que estava. Se eu compro no supermercado um hambúrguer congelado, esses hot pocket que tem, né? Eu tenho que colocar ele 2 minutos, eu acho, no micro-ondas para descongelar. Em 2 minutos, eu pego um pão, eu abro, eu recheio ele com presunto, queijo, alface, tomate, fecho o meu pão, me sento na mesa e começo a comer. Mas não, tem alface, tem tomate, né? Ah, me vê um x-salada sem salada. É um pão com carne, né? Então a gente não raciocina muitas vezes, a gente prefere sentar na cadeira de um McDonald's, de um Burger King ou de um um fast food qualquer aí, um X, um Bauru. Não digo que não pode comer, né, gente? É bom, mas deixa para o final de semana, para comer um dia na semana, não é o final de semana todo, né? Sexta, sábado e domingo. A gente tem que escolher um dia da semana para a gente comer coisas que a gente gosta, não coisas que a gente precisa comer para se manter. Mas a população anda numa correria tão grande que às vezes as pessoas passam numa carrocinha de pastel, compram um pastel e sai comendo e caminhando pela rua sem pensar no que está fazendo, sem pensar no que está comendo, somente agindo por instinto de meu estômago roncou, preciso dar alguma coisa para ele. Pode ser uma barra de cereal, pode ser um sanduíche natural ou pode ser um pastel, ele vai saciar, né? Só que o que vai ser absorvido de tudo isso é o que vai nos trazer a consequência. Então, quando a gente tem que fazer, quando o paciente tem que fazer controle e manutenção da hipertensão, ele tem que fazer uma radiografia de tórax para ver como é que está o tamanho desse coração, um ecocardiograma para ver como está a função desse coração, microalbuminúria para ver as funções de circulação sanguínea e renal, né? Ultrassom de carótidas para ver grau de obstrução, teste ergométrico para ver se essa pessoa está tendo resistência ou não, né? A hemoglobina glicada, que é um histórico da glicose da pessoa dos últimos 3 meses, um hemograma para saber as taxas sanguíneas, um eletro, né, para ver a função de condução elétrica do coração, e o MAP, que é a monitorização de 24 horas que se faz, né? Porque vocês vão ver que tem muito, quando a gente for para posto de saúde, vai ter muito paciente dizendo assim, eu tenho a síndrome do jaleco branco. O que é a síndrome do jaleco branco? Quando eu vejo alguém vindo de jaleco branco para verificar minha pressão, a minha pressão sobe. Mentira, tá? Não é por isso. A tua pressão é alta. Se eu tirar meu jaleco, tu vai ter a mesma função, vai ficar com pânico porque tu sabe onde tu peca, né? Sabe onde tu erra, tu vai saber que tu errou e que a tua pressão vai dar alta. E isso aumenta a pressão? Sim, aumenta, mas ela não é um 12 por 8, vai ficar 18 por 10, né? Por causa disso. Então, o MAP é uma monitorização que tu fica um dia inteiro. Não, o MAP da gestante é aquele que faz na barriga, tá? Esse da hipertensão é um aparelho que tu fica com ele conectado no teu braço, com uma bateria durante o dia inteiro, por 24 horas, ele verifica a tua pressão de 15 em 15 minutos. Tu pode usar ele, inclusive, até no banho.
e utiliza ele dormindo também. E aí ele vai fazer uma média do teu nível de pressão durante 24 horas para ver se tu é hipertenso ou não, tá? Como é que a gente tem que fazer para verificar a pressão das pessoas, né, gente? Não é assim, ó, a pessoa veio caminhando até o posto de saúde, chegou e disse, eu quero verificar minha pressão. Não, a gente tem que verificar a pressão num estado de repouso. Então, eu vou pedir para essa pessoa aguardar 10 minutos, não fumar antes de chegar no posto, e eu vou verificar a pressão dela por 5 dias seguidos, no mesmo horário, e eu vou conseguir ter um controle da pressão dessa pessoa, saber um padrão, né? Se ela tem uma pressão alta ou se essa pressão altera diante de algumas situações. Então, tratamento farmacológico, né? A pessoa vai tomar diuréticos e antihipertensivos, e o tratamento não farmacológico, controle de peso, mudanças na dieta, redução do consumo de sal, restrição alcoólica, restrição ao tabagismo, atividade física e o controle do estresse psicossocial. Nós, né? Quais os cuidados nós iremos realizar nessa pessoa? Controle de PA, anotar e notificar o enfermeiro caso tenha alteração, observar e anotar o enfermeiro sobre queixas de cefaleia hospital, que é a dor na nuca, aqui atrás, administrar antihipertensivos conforme a prescrição médica, e atenção aos pacientes internados, né, gente? A gente tem que aferir a pressão desses pacientes antes de administrar medicamento. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que internou e ela tem um estilo de vida acelerado, naquele momento que ela está internada, ela reduziu esse estilo de vida. Então, pode ser que a pressão dela tenha baixado. E daqui a pouco eu vou dar uma medicação em uma dose alta e essa pessoa vai acabar fazendo uma hipotensão, principalmente quando levantar, né? Uma hipotensão postural, que ela vai tomar essa medicação deitada. E aí pode sofrer uma queda e alguma lesão que a gente pode evitar pelo simples fato de verificar a pressão antes. Oferecer dieta hipossódica, né, que é pobre em sódio, conforme a prescrição médica, e anotar e notificar o enfermeiro lá na nossa evolução de enfermagem sobre a aceitação. Orientar para o consumo de alimentos hipossódicos e orientar para a prática de atividade física somente com avaliação. E a gente tem que orientar essa pessoa a praticar atividade física somente após avaliação médica, tá, gente? Não vão sair aí na rua vendo os gordinhos, mandando eles tudo para academia, porque eles têm lesões no joelho, eles têm lesões de coluna, e eles precisam ter uma condição cardíaca ideal para poder elevar o nível desse metabolismo. O que é elevar o nível do metabolismo? No momento que eu passo o dia inteiro sentado, e eu vou querer sair correndo na rua, eu não vou conseguir, porque eu não tenho resistência para isso. Eu preciso que o meu coração acelere e a minha respiração compense toda a necessidade que eu tenho de circulação que esse coração está pedindo. Então vai ser o quê? Vai começar com uma caminhadinha, né? Vai começar com uma coisa de metros, depois 1 quilômetro, e assim vai. Mas tem que ter liberação do médico conforme a condição dessa pessoa, tá? E a parte do diabetes, né? O diabetes é uma doença muito comum e que as pessoas não respeitam também. Por que as pessoas não respeitam? Porque elas acham que se o problema delas parece que distende algo entre o pé e a canela, sim, isso é o teu tornozelo e o teu músculo da canela que está tão mal acostumado com o repouso que quando tu caminha ele não tem resistência para acompanhar o movimento do pé, tá? Então isso é falta de uso desse músculo. Isso é mais do que absoluto resultado de ficar muito tempo parado.
A gente tem um músculo na frente da canela. E esse músculo ele tem que trabalhar conforme eu caminho. E conforme eu caminho, ele vai desenvolvendo e vai doer. Então, é sinal de que a pessoa está muito parada, porque é um músculo da movimentação do caminhar, né? Do andar para lá e para cá. Então, como é que acontece esse diabetes, né? Ah, o diabetes é uma diminuição da insulina. Tá, beleza. Então, se eu fizer insulina, eu posso comer o que eu bem entender. Não, não é assim que funciona. Tem que diminuir a sobrecarga alimentar e fazer uso da insulina, tá? Como é que a insulina é graduada? Isso aqui que vocês estão vendo é uma seringa de insulina, tá? Dentro desta seringa inteira, eu posso colocar até 1 ml de insulina, tá? Ela é uma seringa que ela comporta 1 ml na sua capacidade total. Então, se a gente for ver esse traço aqui, primeiro, a gente sempre conta ele como 0. Isso não é coisa para agora, mas eu quero explicar uma coisa para vocês. Esse primeiro traço, ele conta sempre como 0, tá? Então, o âmbulo da minha seringa vai partir daqui. Cada tracinho desses menores que eu estou riscando de azul aqui, eles se referem a 2 unidades internacionais. Então, se eu tenho um traço que é 0 e esse segundo traço, e eu tenho 4 traços aqui no meio, 5 com o grande, aqui nesse espaço, eu vou conseguir colocar 10 unidades internacionais de insulina, gente, tá? Aqui cabe 10 unidades internacionais de insulina. Às vezes os pacientes têm prescrito 30 unidades de insulina por dia. É isso, isso e isso, tá? Gente, 30 unidades de insulina, ou então 8 unidades, vamos fazer 8 unidades de insulina aqui. 8 unidades de insulina é o 2, 4, 6, 8. Eu vou ter somente isso aqui, ó, da minha seringa preenchida. Porque são 8 unidades de insulina, mas o 8 da seringa fica aqui. E muitas vezes os alunos fazem o 8 aqui, gente. Isso aqui é 80, não é 8, é 80. Se tu te confundir que 8, achar que 8 não é aqui, que 8 é aqui, tu vai fazer uma dose cavalar de insulina no teu paciente. Tu pode parar o teu paciente, tu vai fazer uma dose, uma hipoglicemia severa. Vai botar 10 vezes mais quantidade de insulina que esse organismo suporta. O paciente vai parar. E muitas vezes os alunos enchem a seringa de insulina ou os pacientes enchem a seringa de insulina. A seringa de insulina é uma coisa muito difícil de tu associar e quanto mais tu pratica, tu sempre tem dúvida. Então, barbas de molho, tá? 80 unidades de insulina, porque a seringa fica graduada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não fica em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. Não. Então, a gente tem que ter uma atenção muito detalhada quando a gente for trabalhar em cima disso. E eu estou mostrando para vocês a diferença. Que vocês, ao invés de fazer 8 unidades, vocês vão encher toda essa seringa e fazer 10 vezes mais insulina no paciente. Então, a gente tem que atentar muito a isso, tá? Porque 8 unidades de insulina NPH, de insulina regular, desculpa, é muito, tá? Porque tem a insulina regular e a insulina NPH. A insulina regular é de ação naquele momento. Tu vai fazer e ela já vai baixar a glicemia do paciente, que é conforme o HGT.
e tem a insulina NPH, que o médico prescreve para os pacientes fazerem 20, 30, 40, 50 unidades por dia, porque ela é de ação lenta. Eles fazem de manhã e ela atua por todo o dia no organismo dessas pessoas. Isso são coisas que a gente vai aprender lá em administração de medicação. Mas são questões que a gente tem que saber diferenciar muito bem, gente, muito bem. Por isso que eu digo para vocês, a NPH é da caneta. Por isso que eu digo para vocês, se vocês ainda não pegarem, cada tracinho equivale a 2 unidades, exato, Mayara, numa seringa de 10, tá? Aí às vezes tem seringa de 5, que é de 50, e aí cada tracinho é 1, mas a seringa de 5 é muito raro. Mas a seringa de 10 é exato, cada tracinho equivale a 2 unidades, tá? Gente, se vocês ainda não pegaram um hábito de estudar, de fazer valer a pena, de fechar um ciclo na cabeça de vocês, peguem agora, porque a gente está começando a entrar na parte de que se tu errar, pode ser fatal, tá? Então vamos parar de ser tarefeiro e vamos entender o sentido das coisas. Eu estou mostrando isso para vocês porque um erro desses causa um problema que vocês não têm noção, tá? Muito grave mesmo. Então, como é que ocorre o diabetes, né? Decorre devido a uma diminuição da insulina liberada pelas células beta-pancreáticas, lá do pâncreas. Não se caracteriza como uma doença, e sim como diversos distúrbios metabólicos com diversas... ficou errado aqui. Etiologias, gerando alterações no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios. Então, se eu não consigo metabolizar carboidratos, proteínas e lipídios, eu vou ter um problema na ingestão desses alimentos, né, gente? Então, a gente tem que fazer uma reeducação alimentar. Olha, eu digitei isso correndo, ficou cheio de erro. Existem duas classificações para o diabetes mellitus, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 está presente em pouca porcentagem da população, cerca de 5 a 10% dos casos, porque são casos que as pessoas já nascem ou têm desde a infância. E o diabetes tipo 2 é mais comum, correspondendo a 90 ou 95% dos casos. Há outros tipos de diabetes caracterizados por defeitos genéticos, né? Além do diabetes gestacional, que é desenvolvido na gestação, que é uma intolerância à glicose durante a gravidez. Gente, o diabetes tipo 2 é desenvolvido por estilo de vida. 90 a 95% dos casos. Pense. Pode surgir complicações a curto e a longo prazo, né? Mais comuns na medida em que as pessoas vivem mais tempo com a doença. As complicações que se apresentam em curto prazo são a hipoglicemia, né? Porque as pessoas fazem doses alteradas de insulina, cetoacidose diabética, que é uma descompensação do organismo, podendo levar o paciente para UTI. As duas são as piores, mas o tipo 2, sim, tem a ver com a genética, o tipo 1, mas o tipo 2 é bem complicado por causa que a pessoa tem que mexer no estilo de vida, né? Sim, os dois têm a ver com a condição genética, mas o tipo 2 ele desenvolve por tu ter uma condição genética também, mas pelo teu estilo de vida, tá? No diabetes podem surgir complicações a curto e a longo prazo, tá? Já falei. Síndrome não cetótica, hiperosmolar, que também são condições que podem levar o paciente para UTI. E as complicações ao longo prazo são complicações macro e microvasculares sistêmicas. Os pés diabéticos, as cegueiras, as nefropatias, né? A retinopatia, nefropatia e neuropatia. Então, a pessoa pode acabar tendo problemas até neurológicos decorrentes do diabetes descompensado. Então, o diabetes tipo 1 é conhecido como diabetes mellitus insulino dependente. Acomete crianças, adultos e jovens. Nesse caso, o pâncreas tem uma baixa produção ou nenhuma produção de insulina. E assim, os pacientes terão dependência absoluta de insulina, controlando os níveis de glicose, tá?
E o diabetes tipo 2 é mais conhecida como diabetes mellitus não insulino dependente. Ocorre quando o organismo não produz insulina suficiente ou até produz, porém o organismo apresenta uma resistência. Não tem como reverter, Tarciana, não tem cura, tá? É uma doença crônica incurável. Pode estabilizar os níveis de glicose se a pessoa fizer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Mas se ela voltar a engordar, ela vai ter alteração de glicose da mesma forma. Em pacientes obesos, o diabetes mellitus tipo 2 é o mais comum. Não quer dizer que a pessoa não vá usar insulina também, tá, gente? Normalmente acaba utilizando porque a condição é tão difícil de ser tratada que a pessoa cai na insulina. Então, o diabetes tipo 1 acontece quando o sistema de defesa destrói as células que produzem a insulina. O resultado, o açúcar, a glicose fica circulando no sangue ao invés de ser usado como energia. E aí a pessoa acaba ficando cansada, né, emagrecida em função disso. Tipo 2, 90% dos casos, acontece quando o nosso organismo não usa a insulina de maneira eficiente ou há produção de pouca insulina. Níveis altos de açúcar circulando no sangue é o resultado disso. Tá? Então aqui tem um esqueminha, né? Quando uma pessoa sem diabetes ingere uma refeição, o nosso aparelho gastrointestinal decompõe os alimentos em açúcares simples, designados por glicose, que depois absorve, também libera hormônios incretinas em resposta aos nutrientes provenientes dos alimentos. Os hormônios incretinas dão introdução ao pâncreas, instruções ao pâncreas para liberar a insulina. A glicose percorre os vasos e penetra nas células do organismo. O organismo instrui o fígado para parar de produzir glicose. A insulina ajuda a glicose a permanecer nas células. Os rins funcionam normalmente, filtrando sangue, eliminando os resíduos. Normalmente, a urina produzida pelos rins não contém glicose, porque a quantidade de glicose que a gente ingeriu conseguiu ser quebrada e distribuída pelo organismo graças à ação da insulina. Quando uma pessoa com diabetes ingere uma refeição, a alteração dos hormônios incretinas, né, que regulam o funcionamento do pâncreas e o ajudam a funcionar normalmente. O seu pâncreas deixa de produzir a insulina suficiente. Dessa forma, trabalha ainda mais arduamente para tentar manter o ritmo. Acumula-se demasiada glicose no seu sangue porque a gente não teve a quebra, né, e a reabsorção. O fígado continua produzindo glicose porque ele não recebe o aviso de que tem que parar. E é mais difícil a entrada de glicose nas células. Os seus rins tentam livrar-se do excesso de glicose existente no seu sangue e se houver demasiada glicose na urina, pode sentir necessidade de urinar frequentemente e de ingerir mais líquidos. Porque o rim percebeu que tem alguma coisa errada e ele vai filtrar e botar para fora e vai sair glicose naquela urina porque está em excesso no sangue. Consequentemente, se tu urina muito, o teu organismo vai pedir mais líquido. E aí são os sinais e sintomas do diabetes, né? A pessoa sente muita sede, a pessoa urina muito, principalmente à noite, tá? E daí vem o resultado desses sinais e sintomas. A principal fonte do nosso organismo é a glicose, que é absorvida pela corrente sanguínea com a ajuda do hormônio nominado insulina. Ela é uma proteína formada por aminoácidos e seus efeitos consistem em reduzir os níveis de glicose na corrente sanguínea e estimular apenas o seu armazenamento. Sim, ela está com diabetes descompensada, então, Marinês, porque se ela tivesse compensada, ela não teria toda essa sede aí. Na vigência do diabetes, esse processo não ocorre de maneira adequada e as células não conseguem adquirir glicose suficiente, ocorrendo um excesso e armazenamento no sangue, o que caracteriza a doença. Sim, então o diabetes dela é resultado do estilo de vida dela, né? Aqui tem o esqueminha de um ciclo, né? De como funciona a absorção da glicose. E aqui tá a NPH e a insulina regular, né? Isso aqui é o kit básico de um diabético, né? Hemoglicoteste diário,
Sim, um hemoglicoteste diário, uma seringuinha de insulina, né? E as suas insulinas para manter o organismo funcionando, porque o coitado rema, mas não chega na beira do mar nunca, né? Porque as pessoas não respeitam a sua condição de diabetes. Então, quais são os valores de glicemia, né? Abaixo de 70 configura a hipoglicemia. Como que acontece a hipoglicemia? Ingestão de bebidas alcoólicas com o estômago vazio, né? Porque o álcool consome a glicose. Falta de alimentação, a pessoa ficou muitas horas sem comer, o organismo desgastou toda aquela glicose acumulada, consumiu toda aquela glicose que tinha circulante, e ele começa a pedir mais e não tem, então tu faz uma hipoglicemia, tem um desmaio, a pessoa tem tremores, né? Perde a consciência, perde a visão, tem sudorese excessiva, o que configura uma hipoglicemia que é resolvida com a ingestão de uma glicose, e se chegar desacordado no hospital, a gente faz um pushzinho com glicose hipertônica que vem num flaconete, é como tirar com a mão, tá? Um pushzinho é administrar ela pura na veia. Normal até 110, né? Tem literaturas que consideram até 99, mas a maioria já vem considerando até 110, tá? Pré-diabetes, se em jejum eu estou com 126 de glicemia, e acima de 126 no exame de sangue eu posso ser considerado diabético. Não adianta vocês pegarem o hemoglico do primo, do filho, do marido, da mãe, da avó e fazerem o teste de glicemia depois do almoço e dar alterado. Não, a gente tem que ter padrão em jejum, tá, gente? Para ver quanto que o nosso organismo está acumulando em jejum. Então, os fatores de risco, né? Pessoas com familiares de primeiro grau, pode ter herança genética, né? E se desenvolverem obesidade, então é um prato cheio. Pessoas obesas, pessoas com hipertensão ou níveis de colesterol elevados no sangue, né? Porque as pessoas consomem gordura, elas consomem carboidrato, e o carboidrato na porção final da digestão vira glicose. Eu vou martelar isso muito para vocês, tá? Que no final da digestão o carboidrato vira glicose, gente. Quanto mais carboidrato, mais glicose a gente está ingerindo. Mulheres que desenvolveram diabetes mellitus gestacional, né? E as crianças nasceram GIG, que a gente fala, com um peso superior de 4 quilos ao nascer. É uma criança grande e é uma criança que faz hipoglicemia muito rápido quando nasce, porque a mãe desenvolveu resistência à insulina na gestação. E o bebê, quando nascer, ele vai estar com excesso de insulina no organismo proveniente dessa mãe, né? Então, quando ele nascer, é um bebezinho, a coisa mais linda do mundo. Tu é diabética, Léo? Tu é diabética? Não, né? Comendo 5 barras de chocolate, não, né? O bebezinho nasce gordinho, fofinho, grandão. Ai, bebê, coisa mais linda, parece um... na gestação, sim, tá. Parece um bebê de cinema, ele é grande, gordinho e a coisa mais querida, bem... Sim, Mayara, faz exame quando nasce, tá? Os médicos, os pediatras, eles mandam na prescrição do recém-nascido para fazer controle de glicemia na primeira hora de vida, na segunda hora de vida, na quarta hora de vida, na sexta hora de vida, para a gente fazer o acompanhamento, tá? Trancou minha... Caiu minha conexão? Estão me ouvindo? Achei que eu tinha caído. Então, vamos por parte. Vamos por parte, como diria Jack Stripador. Quando nasce, a criança faz o teste de glicose, a glicemia de jejum no hospital. Ou fura a orelhinha, ou fura o calcanhar, e a gente usa o hemoglico para ver, tá? Bebezinho muito grande, muito quietinho, muito gorducho, muito fofinho, só dorme. Não é bebezinho bonzinho, essa criança vai convulsionar. Se eles chegarem a 40 de glicose, eles convulsionam. Como às vezes a mãe está se recuperando ainda do parto, da cesárea, não consegue amamentar, a gente tem que fazer esse acompanhamento
para essa criança não baixar. Se for preciso, a gente vai dar leite NAN, tá? De copinho ou de seringa. Tem toda uma técnica para a criança não pegar o vício de que vem fácil para eles e não perder o vício, não perder o reflexo de sucção, tá? Mas a gente faz esse acompanhamento aí. Então, eles acabam entrando até em questão de inconsciência, né, durante o sono, porque eles vão dormindo e isso é um sintoma de glicose baixa, tá? E a gente nem percebe. O glaucoma, ele não tem a ver com diabetes, tá, Daiane? As retinopatias, sim, mas o glaucoma não é proveniente do diabetes. O glaucoma é uma disfunção ocular, né? Que também é hereditária, tá? Eu, inclusive, tenho herança de 1º grau de glaucoma. O meu avô tinha, a minha mãe tem, e eu faço acompanhamento todos os anos. Até o momento não tem nenhum indicativo. Mas eu tenho eu acredito que um dia eu vá desenvolver, né? Espero que não, mas eu controlo para isso. Então, o glaucoma, ele não é. O glaucoma é uma disfunção da retina, que vai perdendo visão periférica, enfim, uma série de alterações. Se o pai do teu guri tem diabetes, Mayara, tu tem que cuidar o teu filho também, tá? Porque ele tem herança genética de 1º grau. Então, gente, a gente tem que se cuidar, tá? Porque o bebezinho lá nasce bonzinho, bonitinho, queridinho. Não deixem as pessoas achar que é um bebezinho bonzinho, tá? Esse bebezinho pode estar sofrendo algum problema. Então, os sinais mais comuns, né? São poliúria, nictúria, polidipsia, boca seca, polifagia, fraqueza, astenia, letargia. E isso eu não vou perguntar para vocês, porque isso vão ser questões que vocês vão ter que descobrir, né? Nas mulheres, sensação de prurido vulvar, porque uma coceira na vulva, né? Porque então tem que levar mesmo, Mayara. Porque a glicose alterada. Não, pode ter sido emocional, Léo, tá? Pode ter sido emocional, mas tu também com teu estilo de vida, né? Tu tem que te cuidar. O que é esse prurido vulvar que as mulheres sentem? O aumento da glicose, ele baixa a imunidade da gente. Então, se baixa a imunidade, lembram lá que vocês fizeram o trabalho sobre a Candida albicans, né? É um fungo que se desenvolve, que ele se favorece da nossa baixa imunidade, porque nós temos as bactérias, os lactobacilos que controlam o desenvolvimento da Candida albicans no canal vaginal, né? Então, se essas bactérias elas morrem, porque a gente está com uma baixa imunidade, os fungos se desenvolvem, né? Uma vez que essas bactérias controlam o desenvolvimento desse fungo. Os dois trabalham de forma equilibrada, mas se baixar a minha imunidade e morrer as minhas bactérias boas, que os lactobacilos são bactérias, lactobacilos sim, os lactobacilos, aqueles que contêm no Yakult, aqueles que contêm no Active, sim, são esses. Inclusive, tratamentos para candidíase que não cura, tem que tomar um Yakult por dia, tá? É recomendado para repor os lactobacilos. E isso acaba baixando a imunidade e acaba desenvolvendo candidíase e tem que tratar também. Diminuição da acuidade visual, né? Porque começa a causar retinopatia, começa a obstruir os vasos pela densidade do sangue. E resultados de hiperglicemia ou glicosúria nos exames de rotina. O que é glicosúria? Glicose na urina, tá? Eu já estou eliminando glicose na minha urina. A ancatose nigricans, o que é? O que é isso? É isso aqui, gente. Quem nunca viu uma pessoa com essas manchas nas dobras do pescoço, né? Entre o pescoço e as costas, ali na região da nuca, nas axilas, nessa cava aqui da frente do braço, em volta do seio, né? Na dobra do seio, nos cotovelos. Isso não é sujeira, gente. Parece quando a gente era criança que a avó dizia, vai tomar banho que tu tá com cascão, né? Isso aqui se esfregar não sai, tá? O que são essas manchas? Elas surgem nas regiões onde há pequenas dobrinhas na pele, como axilas, costas e barriga, com uma alteração chamada ancatose nigricans.
essa alteração está relacionada a problemas hormonais e são um bom indicativo de resistência à insulina. O nosso organismo está resistente à insulina, o que faz com que a pessoa possa desenvolver diabetes. Nesse caso, se a pessoa realizar o teste de glicemia capilar, seu resultado pode estar alterado e indicar pré-diabetes, que ocorre quando os valores de açúcar no sangue chegam a 124 ou que ainda não indica diabetes, tá? Então tem que fazer uma glicemia capilar, ver se está alterada e aí vai para fazer o exame de sangue de fato, tá? Então quando vocês verem uma pessoa com essa mancha e puderem orientar, porque muitas vezes as pessoas não entendem e acham que é alguma coisa de sujeira mesmo, tá? Isso aqui não sai, é só se fizer ali um tratamento com bicarbonato de sódio ou então com limão, né? Ela clareia, mas ela não desaparece com facilidade. Exato, Marinês, indica um começo de diabetes. O teu organismo já tá resistente à produção de insulina. Se ele está resistente à produção de insulina, ele está liberando glicose na corrente sanguínea, consequentemente a urina também, né? Então a pessoa vai ter essas manchas, vai ter sede, né? E vai ter muita micção, né? Aumento da quantidade de micção. Então, os sinais clínicos, né? Tem que fazer glicemia capilar, o controle, o teste oral de intolerância à glicose, que é aquele testezinho que a gente faz, principalmente quando a gente está grávida, que a gente toma uma sobrecarga de glicose para ver como que o nosso organismo vai reagir, né? Que é de limão ou de abacaxi, um troço doce, horroroso, mas a gente precisa fazer. A urinálise, que é uma análise da urina, né? E a hemoglobina glicada, mais uma vez, que é um exame que te dá um histórico de mais ou menos como se comportou a tua glicemia no organismo nos últimos 3 meses. O tratamento, né, via oral, a gente pode tomar... Então, explica mesmo. Começa a fazer a tua parte aí como profissional da área da saúde. Já explica porque as pessoas não imaginam que seja por causa disso. De forma oral, se ingere metformina, glibeclamida, né, ou glicazina, entre outras nomenclaturas de medicamentos hipoglicemiantes. E subcutânea ou intravenosa, em casos mais graves, a gente faz a insulina injetável. Tratamento clínico, né, terapia nutricional, consultas periódicas com o endocrinologista para ele avaliar o teu sistema endócrino e com autorização do médico, prática de atividade física. O que a gente vai fazer? Ficou cortado o slide aqui. Realizar o controle dos sinais vitais e anotar e notificar sobre alterações nos parâmetros. Realizar controle de peso, também anotar. Realizar o controle do débito urinário. Estimular a ingestão líquida. Realizar o controle glicêmico antes e após as refeições e anotar. Oferecer dieta hipoglicêmica, anotar e notificar o enfermeiro sobre a aceitação. Observar sinais de sonolência, né, que pode indicar que a pessoa está com alteração na glicose. E observar alterações no nível de consciência desse paciente. E as consequências do diabetes, né, retinopatia e cegueira, ataque cardíaco, neuropatia periférica, que aí acaba tendo a dificuldade no sentido do machucado, né? Então vocês podem ver esses 2 pontos aqui são o que causam os maiores problemas nos pacientes diabéticos. Eles ficam com neuropatia periférica. O que é isso? Eles não sentem a mesma dor que nós sentimos ao machucar o pé. Então, se eles colocarem um calçado apertado, que for fazer uma bolha, vai nos incomodar muito, mas para eles pode ser algo suportável. Só que no momento que essa bolha rompe, faz uma lesão. E no momento que essa lesão é feita, vem a dificuldade de cicatrização. Por quê? Porque o sangue ele fica grosso, a glicose alterada no sangue, ela gera agregação de plaquetas, agregação plaquetária. Então, esse sangue fica com dificuldade de circular, consequentemente, gera uma dificuldade de cicatrização. Então, diminui o sentido de dor, tá? E aí as pessoas não sentem, exatamente. Quando elas vão perceber, é muitas vezes pelo cheiro, né? Então, assim, ó, a Marinês mesmo, que trabalha com pacientes fazendo unha, né? A gente sabe que a gente tem que ter um cuidado extremo para não tirar, assim, ó, nem um machucadinho, nada, principalmente nos pés, né?
E essas pessoas com diabetes, elas têm que ter alguém que cuide das suas unhas dos pés para que não encrave, para que não faça lesão, não desenvolva fungo, porque senão é um problema e aí vai. Perde um dedo, perde dois, perde três, metade do pé, o pé inteiro, abaixo da canela, abaixo do joelho e até que chega na raiz da coxa, né? Não percebeu, já era tarde, amputou as duas pernas, infelizmente. Viu? Então, o que acontece? Por que amputa as pernas? Aí cura. Não é que cura, é que quando chega na raiz da coxa, a gente não tem vasos estreitos, a gente já tem vasos mais calibrosos, então a circulação é melhor ali, tá? Mas é bem complicado essa doença, gente. Fala, Caroline. Oi. O meu tio, ele machucou o pé. E ele não sentiu nenhum ferimento, nada assim, sabe? Quando ele foi ver, já era tarde. E aí ele teve que amputar a primeira perna. E por causa da primeira perna amputada, prejudicou a segunda por causa da circulação. Isso, ele ficou sobrecarregando uma perna porque não tinha outra, né? E acabou falecendo. Foi levando uma coisa a outra. Exatamente. É uma reação em cadeia, né? Tudo decorrente do nosso estilo de vida, né, gente? Por isso que eu digo, nós somos a nossa única salvação. Se nós não fizermos por nós mesmos, ninguém vai fazer, né? Então a gente tem que se cuidar, porque senão a gente vai chegar aqui, ó, na obesidade. E a obesidade é uma doença, um problema crônico mundial, porque a gente tem um acúmulo excessivo de gordura corporal. E aqui esse bonequinho é bem o que mostra, né? Um refrigerante, um hambúrguer na mão e uma vasta camada de gordura abdominal. Essa gordura abdominal, essa gordura visceral que fica entre as vísceras, é quase impossível de ser perdida. E quando a gente tem um volume abdominal aumentado, a gente gera uma sobrecarga cardíaca bárbara. Então, a gente tem uma circunferência abdominal aumentada, o nosso coração vai trabalhar para compensar tudo isso e o coitadinho não vai aguentar, tá? Ficou tudo alterado meus slides nessa... Vamos ver se eu consigo aqui. Isso aí, Marinês, vai te mexendo. A principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou em excesso. Para manter o peso ideal, é necessário que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Quando há abundância de alimentos e baixa atividade energética, existe o acúmulo de gordura. Por isso, o sedentarismo é o segundo fator importante que contribui para a obesidade. Além disso, há fatores genéticos em que a pessoa pode herdar a disposição para a obesidade, ter metabolismo mais lento, o que facilita o acúmulo de gorduras e dificulta o emagrecimento, ou ter o aumento de peso por conta de oscilações hormonais. Também tem a influência dos fatores psicológicos, né, que geram frustrações e desencadeiam crises de compulsão alimentar. E aí, gente, é que a gente entra num fator muito, muito delicado, né? O trabalho sentado agrava muito. Então a gente entra num fator muito delicado aí, porque, gente, os fatores psicológicos, né? Tô indignada. Também rale-se, né? Dane-se. Vou comer isso aqui porque eu já não tô magra, também já não vou emagrecer e também porque isso vai me dar prazer. Beleza. O que acontece? Aquilo ali é uma saciação momentânea, é um prazer momentâneo. Depois que tu come tudo isso, que de fato já tá fazendo a digestão, vem o sentimento de culpa. E aquilo te deprime mais ainda. Por que eu fui comer? Desse jeito eu nunca vou conseguir. Eu sou uma fracassada. Como é que eu vou fazer isso? Fácil. Não compra. Não tenha em casa. Não tenha esse tipo de alimento em casa. É o que te facilita consumir, é a compra. Se tem em casa e a crise te pega, tu vai comer. Então não comprem, não tenham em casa. Isso vai restringir vocês.
Eu sei que a facilidade de comprar qualquer coisa hoje em dia é muito fácil, mas já é uma etapa, né? Que vocês vão pular. Vocês já vão vencer o psicológico de vocês uma vez. Ah, eu não consigo ficar sentada sem comer doce. Beleza, compra uva passa. Come uva passa, come amendoim, come qualquer coisa, mas não chocolate, brigadeiro de panela, né? Porque a compulsão alimentar é uma questão de autossatisfação. Tu come para te autossatisfazer e tu tenta te convencer de que aquilo tá tranquilo. Não vou emagrecer mesmo, então que se rale. Não é emagrecer, é saúde, né? E isso te dá o prazer, eu digo, né? É 1 segundo na boca e 10 anos no quadril, né? Ou uma vida inteira te fazendo remar por uma questão de saciedade do paladar. Então a gente carrega uma herança de pais obesos, de obesidade na gestação, má alimentação em casa e também tendo irmãos acima do peso. Além os sinais e sintomas, né? Além das roupas apertadas, o aumento do ponteiro na balança, o acúmulo de gordura é um indício de obesidade. Episódios de apneia do sono, a gente parar de respirar enquanto está dormindo e tu te acorda sufocado, isso é indicativo de que o teu corpo não está conseguindo manter o equilíbrio de todos os sistemas com o peso que tu tá apresentando. Dificuldade para se movimentar. Quem tem diabetes sente muita vontade de comer doce justamente pela descompensação da insulina, Mayara, tá? O teu organismo está descompensado de insulina e normalmente as pessoas que têm diabetes, elas são formigas, né? Justamente por isso que elas desenvolvem. Mas é uma disfunção do organismo que te faz querer glicose, tá? Os episódios de apneia de sono, cansaço frequente, distúrbios do ciclo menstrual, gente. As mulheres têm distúrbios do ciclo menstrual e nas mulheres são indicadores de doença, tá? Então, o ganho de peso geralmente acontece ao longo do tempo. A maioria das pessoas sabe quando engordou, mas alguns sinais e sintomas de obesidade incluem roupas que parecem apertadas, necessidade de usar números maiores, ter gordura extra ao redor da cintura, o índice de massa corporal e circunferência da cintura maiores do que o considerado normal. Então é aquilo, engordei 2 quilos. Ah, não, mas 2 quilos tá tranquilo, minhas roupas ainda me servem. Engorda mais 2. Ah, não, vou parar de usar calça jeans. Vou começar a usar calça de moletom. E assim a gente vai indo e vai caminhando numa sequência, né, de um ciclo vicioso. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de obesidade, né? A gente calcula o IMC, que é o índice de massa corporal. Ele é feito através de um cálculo, né, que avalia a relação entre o peso e a altura. Quando o IMC é maior do que 30, a pessoa é considerada obesa. Quanto maior o índice, mais chances do paciente desenvolver diabetes, problemas cardiovasculares e nas articulações, hipertensão arterial e depressão. Problemas diretamente ligados à pior qualidade de vida e menor longevidade. Então, como é que a gente calcula o IMC? A gente vai pegar o nosso peso em quilos, né? E vai dividir a nossa altura ao quadrado, pela nossa altura ao quadrado. Então, eu vou pegar o valor do meu peso, vou dividir pela minha altura e dividir pela minha altura de novo. E aí eu vou ter um valor. Façam aí na casa de vocês, peguem o peso de vocês, mais ou menos, se vocês souberem, e dividam pela altura de vocês 2 vezes. 70 quilos divididos por 1,65 m divididos por 1,65 m, de novo. E aí vai dar esses valores aqui que a gente está vendo na imagem, tem numa tabelinha melhor para vocês. Ó, então, peso normal entre 18,5 e 24,9. Abaixo do peso é abaixo de 18,5. Sobrepeso é de 25 a 29,9. Obesidade grau 1 de 30 a 34,9. Grau 2 de 35 a 39,9. Obesidade grau 3 ou mórbida, maior ou igual a 40. E aí já é indicativo de cirurgia bariátrica, tá? Porque já está correndo um grande risco de vida esse grau de obesidade. Gente, inclusive, para fazer cirurgia bariátrica, tem que ter um IMC e um peso que consiga se colocar o paciente numa mesa de cirurgia,
que consiga se dar uma dose de anestesia segura, que consiga se ter uma forma de movimentar esse paciente na cama de cirurgia, gente. Uma pessoa com 260 quilos, como tem, às vezes a gente vê nos documentários aí do National Geographic ou do Discovery, né? Não tem como a gente movimentar essa pessoa, não tem como essa pessoa cicatrizar uma cirurgia bariátrica com esse peso. Então, muitas vezes, as pessoas, para poder operar, elas emagrecem para poder fazer uma cirurgia bariátrica, tá? E eu já trabalhei na Unimed, né? Já trabalhei com nutricionista, já trabalhei também no setor de autorizações, e infelizmente eu vou dizer uma coisa para vocês muito triste. Tem pessoas que engordam para poder chegar ao IMC de obesidade mórbida e fazer cirurgia bariátrica, tá? Porque a pessoa tem obesidade de grau 2 e grau 2 não te dá o direito de operar, nem por convênio e nem pelo SUS, né? A não ser que tu pague particular, e é uma cirurgia cara. Então as pessoas engordam para chegar à obesidade grau 3, forjam atestados, porque tu tem que ter um atestado de um psicólogo, de um nutricionista, né? Porque é um psicólogo, porque a obesidade é uma doença psicológica, tá? A obesidade é uma autocompensação em forma de alimentos que tu faz no teu organismo, e com isso tu acaba adquirindo peso, porque tu faz essa autocompensação com alimentos gordurosos e calóricos. Então tem que ter um laudo de uma psicóloga dizendo que o teu psicológico não foi suficiente para te fazer emagrecer, e um laudo de uma nutricionista que tu fez um acompanhamento sem resultado. E aí sim, tu tendo o IMC de obesidade grau 3, obesidade mórbida, tu consegue entrar e fazer cirurgia bariátrica, e aí tu perde muitos quilos em pouco tempo, mas inclusive depois tu perde os cabelos e muitas coisas mais, né? Então é uma solução, mas não é a melhor de todas. O excesso de peso ocorre a partir do sobrepeso e é uma reação em cadeia, né? Também existem duas formas de constatar o excesso de peso que agem em conjunto com o cálculo do IMC. São elas o cálculo da porcentagem de gordura. Gente, só um pouquinho. Alô? Gente, e aí tem as formas de constatar, né, que são o cálculo da porcentagem de gordura e medir a circunferência abdominal. Isso é a critério de nutricionista, tá? Até posso passar para vocês uma tabela de medidas que eu pensei em colocar aqui e acabei esquecendo, tá? E o cálculo da porcentagem de gordura, a nutricionista utiliza um plicômetro, né, um adipômetro, que é uma pinça grande, e ela tem um ponteiro que ela marca quanto que aquela dobra de gordura tem, né? E quanto mais alto, pior é, porque elas pegam a gordura do braço, a gordura da escápula, a gordura abdominal, a gordura da coxa, né? E aí eles vão vendo o tamanho das dobras que a gente tem, que a pele tá grossa. A gente fala que a pele é grossa quando tem gordura embaixo, né? Aí vocês vão ver esses fisiculturistas, eles têm uma pele fininha, que a gente consegue ver até os vasos do organismo deles, né? Os vasos sanguíneos. Aí eles já têm uma porcentagem baixíssima de gordura, que eu já acho excessivo, né? Mas a gente consegue ver através desse adipômetro, né? Que eu falo gordurômetro, de brincadeira. E a melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças no estilo de vida, como dieta menos calórica e aliada a um programa de exercício, sempre com a supervisão de um profissional. Também pode ser feito uso de medicamentos, desde controladores de apetite até os que reduzem a absorção de gordura, desde que prescritos por médico, tá, gente? Porque tem esses MZT aí que as pessoas tomam, e eu cansei já de pegar paciente desmaiando no hospital, com taquicardia severa, com hipotermia. As pessoas chegam lá com 33 e pouco, 32 de temperatura, batendo queixo de frio, 180 de frequência cardíaca, náuseas, vômitos, muita náuseas, vômitos,
porque estão tomando o MZT, tá? O MZT é uma medicação muito agressiva, muito agressiva para o organismo, tá? Então, assim, ó, é uma medicação que não se toma por conta própria, ela dá delírios, ela dá várias alterações terríveis no organismo, e então não se toma por conta própria, tá, gente? Não façam isso e orientem os pacientes, orientem as pessoas a não tomar nem sibutramina e nem MZT por conta própria. Eles dão um choque no metabolismo da gente. Ah, tô tomando MZT, tô tri bem, não sinto fome nenhuma. Quem é que te disse que a forma de emagrecer é não comer? A forma de emagrecer não é não comer, é comer menos e comer certo, tá? Então, para os casos mais graves, pode ser recomendado também a cirurgia bariátrica, especialmente quem possui IMC acima de 35 ou 40, né? Dependendo do que segue a normativa das instituições disponíveis na cidade, né, gente? Ter doenças associadas à obesidade, para quem tem IMC acima de 40 e não consegue emagrecer com outros tratamentos. Em todos os casos, o acompanhamento regular, médico regular, é fundamental. Tá, gente? Então, a gente tem aqui, ó, uma pirâmide, né, da obesidade. Então, a gente tem a nutrição e a alimentação, as mudanças comportamentais, os medicamentos e a cirurgia bariátrica, que é o que vai acabar resultando se tu não mantiver um equilíbrio na tua pirâmide da obesidade, né? A gente tem ali na base, né, gente, da pirâmide, os carboidratos. Então, assim, ó, carboidrato é necessário numa quantidade extremamente calculada. Ah, que bobagem pesar alimentos. Se tu quer realmente emagrecer, tu tem que fazer uma dieta com pesagem de alimentos. Porque se eu te disser assim, ó, serve 2 colheres de arroz no teu prato quando tu for almoçar. A colher que eu tenho na minha casa é de um tamanho, a colher que tu tem na tua casa é de outro tamanho. Às vezes as pessoas utilizam uma colher de servir, aquelas colheres grandes. Às vezes as pessoas utilizam uma colher de sopa, né? Agora, se eu disser assim, ó, consome por dia 100 gramas de arroz cozido, 100 gramas de arroz vai ser 100 gramas de arroz na minha balança e vai ser 100 gramas de arroz na tua balança. Consome 200 gramas de frango. 200 gramas de frango vai ser 200 gramas de frango na minha balança e na tua. E 200 gramas de frango corresponde a X% das calorias que tu vai ingerir numa dieta de 1.500 calorias. Então, não é frescura pesar alimento, né? Às vezes a gente vê essas pessoas aí pesando. É o ideal, né? Para que tu tenha um acompanhamento fidedigno ao que está escrito. E a prevenção, né? A doença pode ser evitada desde a infância com a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de esportes ao longo da vida. E o que são os impactos da obesidade, né? O acúmulo de gordura no organismo aumenta o risco de doenças como hipertensão, colesterol, triglicerídeos, diabetes, apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, que a gente fala que é a... Me fugiu o nome, Poxa. Me fugiu o nome do acúmulo de gordura no fígado. Deixa eu até ver no Google aqui. Não é cirrose. Esteatose hepática, né? A esteatose hepática, se não tratar, ela pode virar uma cirrose, tá? A consequência dela vai ser uma cirrose. E a cirrose é como se o fígado ficasse igual... A cirrose é uma descompensação ou da esteatose ou do consumo excessivo de álcool ou medicamentos ou drogas que vai consumindo o fígado. Ele fica igual se fosse um pano puído, tá? Ele fica todo gasto, todo velho. E aí ele não tem as suas funções, né? Ele não tem as suas porções para fazer a sua função. Ele fica todo furado, trocando em palavras diferentes. E é um estágio de câncer, né? Que pode acabar virando um câncer, tá? Pode dar, então, acúmulo de gordura no fígado, infarto, AVC, surgimento de alguns tipos de câncer. O excesso de peso pode trazer ainda prejuízo com as relações pessoais e profissionais, pois essas pessoas são propensas a depressão e ansiedade.
Então, aqui está o ciclo, né, do dia da prevenção da obesidade. Ah, ela desenvolveu hepatite C e teve cirrose. Então, ela adquiriu hepatite C e teve cirrose. Foi isso. Gente, então, atividade física, sono ideal, alimentação equilibrada e água, ingestão de água, tomem água, bebam água, é o ideal para o organismo funcionar bem, tá? E a última doença que a gente vai ver, que é o câncer, né? Que é uma doença muito comum também, infelizmente, hoje em dia. Pode ser por hábitos de vida ou por herança genética. A Angelina Jolie é um exemplo. Ela fez um mapeamento genético e a família dela, todas as mulheres têm câncer do aparelho reprodutor ou dos seios. E aí ela fez um mapeamento genético e viu que ela tinha os genes para desenvolver câncer de mama e para desenvolver câncer no aparelho reprodutor. Ela foi lá e fez histerectomia total, retirou todo o aparelho reprodutor e retirou as duas mamas, tá? Recolocou com prótese, né? E ficou sem o seu aparelho reprodutor. Ela fez uma medida drástica, mas a melhor prevenção que ela poderia ter feito dentro das condições dela e dentro do que é permitido lá na legislação do país dela. Ela pagou para isso, né, gente? Ela não dependeu do SUS, tá? Então, o câncer é dado a um conjunto de células, é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Elas se dividem muito rápido e tendem a ser muito agressivas e uma disseminação incontrolável, determinando a formação de tumores e pode se espalhar para outras regiões do corpo. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de célula do câncer. Então, a gente não adquire uma célula diferente, a gente sofre alteração em uma célula do nosso corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele e mucosa, são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são chamados de sarcomas. Então, a gente tem uma célula normal, um tecido e um órgão. E aí ocorre a infiltração desse tecido que gera uma célula cancerígena, que é uma célula que vocês conseguem ver que é diferente. Eu tenho aqui as minhas células normais e aqui as minhas células cancerígenas, elas são diferentes. Como esse câncer surge, né? Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos, conhecidas como metástase, porque elas entram na circulação sanguínea, elas entram na corrente sanguínea e acabam invadindo outros tecidos, né? Então, o câncer surge a partir de uma mutação genética ou de uma alteração no DNA da célula que passa a receber instruções erradas para suas atividades, né? Então, é como se fosse um telefone sem fio, passou uma fofoca errada. O DNA da célula que passa a receber instruções erradas para as células, para suas atividades, alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogêneses, que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, eles tornam-se oncogêneses responsáveis por transformar. Então, a gente pode acabar recebendo de herança genética, eles ficam quietinhos lá, chega uma hora que eles resolvem se manifestar e aí danou-se. Só deixa eu copiar a tela aqui para fazer a chamada de vocês, gente. Essa pista é muito legal, muito! É um tamanhão, mãe, olha! Uhum. Feito. Então, né? Aqui a gente tem uma célula com seu citoplasma, todo o núcleo, a membrana, né? A célula bem formadinha. E aí ela se tornando uma célula cancerosa, o que é configurado como carcinogênese, né? Gênese é a nova formação,
carcinoma, células cancerígenas formando uma nova frota de células. E essas células, normalmente são designadas a formar um tecido. Uma célula errada vai formar um tecido errado que vai ter uma função errada no nosso organismo. Então, as células que constituem os animais, elas são formadas de membrana, né, que é a parte mais externa, o citoplasma, que é o corpo da célula, e o núcleo, que contém os nossos cromossomos, que são compostos de genes. E os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividades das células no organismo. Toda a informação genética encontra-se inscrita nos genes que a gente carrega da nossa família, que é a memória química, né? E aí a gente tem esse ácido, que é o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que a gente viu em biologia lá na 7ª, 8ª série, que é o que carrega a nossa herança genética familiar. E é através do DNA que os cromossomos passam as informações de funcionamento para a célula. Então, vocês já viram. Se teve uma alteração na formação desse DNA, se teve uma alteração na formação dessa célula, é isso que vai nos acometer. O processo de formação do câncer é considerado carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem ao tumor visível. Então, às vezes, a gente não consegue, né, por exames de imagem, ver, somente com mapeamento genético mesmo. E os efeitos cumulativos de diferentes agentes ou cancerígenos ou carcinogênos são responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor, que a gente só percebe muitas vezes quando vê. A carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes em uma dada frequência, em um dado período, e pela interação entre eles, que é o que eu citei para vocês a respeito da luz, né, na pele. Devem ser considerados, no entanto, características individuais que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Carcinoma in vitro. Puxa, eu sabia o que era isso. Acho que é uma formação, peraí. Já te digo. Eu acho que é uma... não é in vitro, é in situ. In situ, Marinês. Não é in vitro, é in situ. É situado, localizado, tá? Que ele não invadiu nada ainda. Ele está localizado em um determinado lugar e não teve metástase e também não se instalou ainda num órgão, tá? É o estágio inicial, entendeu? Um carcinoma in situ, ele está inicial ainda naquela localidade ali do corpo. Depois disso, ele vai se disseminar se ele não for tratado. Uma conização, isso. Isso. Tu tirou a parte que estava formando conização, quando tu tira o lugar e ele fica no formato de cone, né? A conização uterina, porque estava bem situado, não tinha invadido o órgão ainda. Se tivesse invadido o órgão, teria que tirar o órgão todo. Mas como ele estava só na bordinha, bem no início, tu conseguiu reverter. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Então, os 3 estágios, né? Na iniciação, a gente tem os genes, eles sofrem a ação de agentes cancerígenos que provocam modificações em algum de seus genes. E as células se encontram geneticamente alteradas, mas não é possível detectar o tumor clinicamente. Elas já estão preparadas para fazer a sua ação, né, num grupo de agentes que atuará no 2º estágio. Então, a gente tem esses agentes iniciadores. Estágio de progressão, ocorre a multiplicação descontrolada e irreversível dessas células, e o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas. E os fatores que promovem essa iniciação são chamados de agentes oncoaceleradores, tá? O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios. Então, o fumo é oncoacelerador, tá? E aí a gente tem toda essa multiplicação, o acúmulo das células e a formação do tumor no órgão.
Sim, porque a carne ela é processada e ela tem na parte de processamento e de criação do animal, tem muitas manipulações hormonais que pode causar aceleração também, né? E a carne, ela é uma proteína que ela também inflama o organismo, né, gente? A gente não sabe disso, mas a carne inflama o organismo e ela libera uma série de substâncias que nos dificultam na luta contra algumas doenças. Elas dificultam o processo pela liberação desse processo inflamatório na digestão. Então, e também pelo preparo da carne para ser abatida, né? Não que a carne do campo, eu tenho criação e tal, mas também o processo inflamatório natural da carne, ele tem essas peculiaridades aí. O tratamento do câncer, ele pode ser feito por cirurgia, químio, radioterapia ou transplante de medula, né? E em muitos casos é necessário combinar mais de uma modalidade. Então, o que é uma cirurgia oncológica? É um tipo de tratamento que consiste na retirada do tumor através de uma operação no corpo do paciente, tá? Para remover totalmente esse tumor. A quimioterapia é um tipo de tratamento que se utilizam medicamentos para combater o câncer, e esses medicamentos se misturam no sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor, impedindo também que se espalhem, mas destrói as células boas também, por isso que tem os efeitos colaterais, tá? A radioterapia é um tratamento no qual se utiliza de radiações ionizantes, o raio-x, por exemplo, que são um tipo de energia para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Essas radiações não são vistas e durante a aplicação a gente não sente nada, mas depois a pele fica queimada, tá? Conforme as aplicações vão acontecendo. E o transplante, né, de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como leucemias, linfomas, e consiste na substituição da medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea, para que reconstitua essa medula em uma saudável. Pode ser autogênico, né, quando a medula vem do próprio paciente, tem bancos de medula óssea, ou às vezes a pessoa tem guardado, né, ou às vezes a pessoa ainda tem condições de se autotransplantar. No tratamento alogênico, a medula vem de um doador, e o transplante também pode ser feito através de células precursoras da medula, obtida do sangue circulante de um doador ou do sangue de um cordão umbilical. Hoje em dia a gente tem bancos de sangue de cordão umbilical, né? Que quando o bebê nasce é retirado na hora e fica armazenado em um laboratório para que, caso essa criança ou adulto tenha alterações e que possa ser utilizado o tratamento com células-tronco, é uma chance de tratamento. É um tratamento caro, é um acondicionamento caro, mas é uma saída para uma futura, uma possível, daqui a pouco tu tem histórico na família e os teus pais se preparam para isso e já te dão esse amparo, né? E esse tipo de tratamento ele é proposto em casos de doenças no sangue, como anemia aplásica grave, que se caracteriza pela falta de produção de células do sangue, mielodisplasias e alguns tipos de leucemias, né, que é um tipo de câncer que compromete os leucócitos e afeta a função e velocidade do crescimento. O transplante é complementar aos tratamentos, não é só o transplante que resolve, como a leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica e leucemia linfóide aguda. Tem várias formas de leucemia. No mieloma múltiplo, linfomas, o transplante também pode ser indicado, tá? Então vai depender, né, da condição da pessoa, do nível de tratamento que ela poderá resolver e vai ser combinado também com quimioterapia, tá? Eu deixei aqui uma atividade para vocês no final do slide, tá? Para vocês pesquisarem sobre as doenças respiratórias crônicas. Até descrevi aqui quais são as doenças. Eu não quero nada além disso. Quero que descubram o que são, como ocorrem, quais os sinais e sintomas e façam um esqueminha no caderno de vocês em formato de organograma, tá? Aí vai do interesse de vocês, eu não vou corrigir, eu não vou olhar, eu não vou... Se quiserem que eu corrija, me procurem, tá? Me mandem foto, alguma coisa assim.
mas aí eu não vou ficar cobrando de vocês essa atividade, é a nível de conhecimento próprio, tá? A nível de desenvolvimento próprio do conteúdo de vocês, do conhecimento de vocês, tá? Tem atividade sobre esse conteúdo, tem exercícios, tá? Que eu vou postar no início da tarde. Lembrem que eu vou estar começando agora o meu período de estágio, né? Com uma turminha da tarde. Hoje a gente teve um problema lá, eu vou começar um pouco mais tarde, mas eu vou estar ocupada durante as tardes. Então, por favor, sejam compreensivos. E eu vou postar agora, eu tenho umas coisas para fazer aqui, mas antes de eu sair, eu vou postar essa atividade para vocês e o conteúdo, tá? Então, a gente vai corrigir essas atividades que eu vou dar ao longo dessa semana só na semana que vem, tá? Isso que eu vou dar hoje, a gente não vai corrigir amanhã, não vai corrigir quarta-feira. Amanhã vai ter aula novamente e a gente só vai corrigir as atividades dessa semana na semana que vem, tá, gente? Vou dar uma semana para vocês fazerem. Que bom que tu gostou da aula, Marinês, fico feliz, tá? Então, nos vemos amanhã, mais tarde eu mando o link para vocês, tá? E bom dia, boa segunda-feira, boa semana para todo mundo. Até mais.